Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Hoje estou aqui com o programa Ideias e Debate, né? Nós vamos conversar sobre cultura e economia criativa no estado de São Paulo, claro, né? Em meio a essa pandemia toda que a gente está vivendo. Eu tenho dois convidados aqui importantíssimos. O primeiro é o nosso secretário de Cultura e Economia Criativa, que é meu xará, inclusive, o Sérgio Sá Leitão. Está aí na sua tela. E tenho também o Marcel Levi. O Marcel, ele é gerente de projetos da FGV. Tudo bem com vocês, Marcel, secretário? Tudo ótimo, maravilha. Marcel. Tudo Tudo bem, ótimo, Marcel? Eu vou começar tudo com o ótimo. secretário já de cara aqui no programa, porque, inclusive, o secretário teve há pouco tempo na Assembleia Legislativa, né, secretário? Na Comissão de Isso. Educação e Cultura, exatamente. E a gente tem que falar, claro, não tem para onde fugir disso, essa questão da pandemia, né? E que está afetando todos os setores, praticamente, principalmente o setor cultural, né, secretário? E soube que você e a FGV, né, vocês estão aí com uma parceria, né, para mostrar as ações, né? E eu queria, antes disso, até de falar dessa parceria, que o senhor falasse para a gente, né, como é que está a situação da cultura, né, nessa pandemia que a gente está vivendo aí há mais de 4 meses. Né? Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre isso. Vamos lá. É importantíssimo que a gente possa abordar esse tema com a profundidade que ele merece, né? Em primeiro lugar, é fundamental dizer que as atividades culturais e criativas constituem um dos setores mais importantes e dinâmicos da economia global, da economia brasileira e também da economia do estado de São Paulo. No mundo, este é um setor que movimenta 2,2 trilhões de dólares, é um PIB equivalente ao da Rússia, e um setor que vinha crescendo a uma taxa média anual de 4,2% ao ano, portanto, bem Uhum. acima da taxa média de crescimento da economia global. No Brasil, essas atividades geram 2,64% do PIB, 4,9 milhões de postos de trabalho, e aqui em São Paulo realmente é uma força, é uma potência. 3,9% do PIB estadual é gerado, é produzido pelas atividades culturais e criativas. São mais de 1,5 milhão de postos de trabalho, mais de 150 mil empresas e instituições em todas as regiões do estado. E São Paulo produz 47% do PIB criativo do país. Então, realmente, São Paulo é uma potência neste campo também, assim como em outras atividades, né? Importante dizer também que a pandemia atingiu o setor cultural e criativo do país e aqui de São Paulo também como um meteoro, né? O impacto foi devastador. As atividades presenciais foram suspensas na segunda semana de março, portanto lá se vão mais de 4 meses. As receitas, patrocínios e investimentos foram a quase zero de forma imediata. Apenas as atividades virtuais e de mídia permaneceram e, óbvio, tiveram um boom, mas um boom que não foi suficiente para compensar as perdas de receitas das atividades presenciais, né? Nós, ali na terceira semana de março, fizemos um estudo para tentar estimar o prejuízo, né, a perda, e imaginamos cerca de 4 meses de paralisia total, e de fato Uhum. agora é que as atividades começam a ser retomadas, e cerca de 16 a 20 meses de recuperação progressiva. E chegamos aí a um número que é muito relevante, quer dizer, uma perda estimada 2020, 2021, da ordem de 34,5 bilhões de reais, ou menos 1,7% do PIB de São Paulo. Eu estou me referindo aqui apenas a São Paulo. Hoje nós temos aí cerca de 1 milhão de profissionais e empreendedores com zero ou pouquíssima receita, e neste contexto adverso, o investimento público ele é um vetor fundamental para estimular, incentivar a retomada
à recuperação, seja por meio de crédito, de incentivo ou mesmo de fomento direto. É um setor que tem um efeito multiplicador muito alto, uma resposta rápida, um impacto gigantesco em termos de geração de renda e emprego, e um duplo efeito, né, real e simbólico, quer dizer, ou seja, além dos empregos, além da renda, nós estamos falando também do ânimo, do espírito da sociedade. É fundamental que, neste processo de recuperação, a gente anime as pessoas e as atividades culturais e criativas têm um peso grande nisso também. A retomada gradual, responsável, segura, começa agora. Recentemente anunciamos aí o cronograma no plano São Paulo, né? São atividades que podem ser retomadas quase todas a partir da fase amarela. Capital e a região metropolitana, Baixada Santista e a região do Vale do Ribeira já se encontram na fase amarela, mas será, como eu disse, uma retomada lenta, daí a importância do investimento público e privado. Recentemente nós anunciamos também um investimento por parte do governo de São Paulo de 177,2 milhões de reais em 4.800 projetos culturais, com o objetivo de estimular essa retomada e a consequente geração de renda, emprego e desenvolvimento. Tem que ter, né, secretário, aí no caso, né, da reabertura, tudo uma grande cautela também, porque... Sem dúvida, é absolutamente fundamental. Tem que ser um processo seguro, gradual e progressivo, com a adoção de todos os protocolos e medidas, visando sempre e prioritariamente preservar as vidas das pessoas, né? Agora, Marcel, com certeza, na minha, pelo menos é o que eu estou falando, se vocês me corrijam aí, mas acho que o setor que mais foi prejudicado, né, com essa pandemia é exatamente esse, né? Essa parte, a parte cultural, aí vamos colocar cinemas, teatros, né? A sua opinião, Marcel, como é que você está vendo toda essa situação? Sérgio, os estudos que a gente tem conduzido têm mostrado que o setor da economia criativa, junto com o setor de turismo, talvez sejam os dois setores que mais foram afetados pelas medidas de combate à pandemia. Foram os setores que primeiro entraram nessa crise, né, porque o deslocamento, a aglomeração de pessoas foram uma das primeiras medidas a serem tomadas pelos governos ao redor do mundo, junto com o fechamento de fronteiras, suspensão de voos, o que teve impacto direto aí também nas atividades já programadas, né? E isso levou os dados que a nossa pesquisa aponta é que 89% das empresas do setor da economia criativa indicaram perda de faturamento nesse ano de 2020, né? Então a gente tem aí um conjunto de 64% de empresas que alegaram que não conseguem funcionar. Elas não podem, por mais que você tenha aí as ferramentas digitais proporcionando algumas alternativas, existe um conjunto de 2/3 das empresas que não conseguem funcionar se você não tiver ainda o restabelecimento das atividades físicas, né? Não consegue funcionar apenas do ponto de vista tecnológico e pelo digital. Então a gente tem aí um problema econômico montado, como o secretário Sérgio estava comentando. Ele falou ali dos dados de São Paulo, mas olhando um pouco para o Brasil, a gente teve o setor caiu a 44% da sua produção. Então, houve uma queda de quase 60% do nível de produção do setor. Somado a isso, a gente tem a expectativa de que o retorno aos níveis pré-pandemia, ou seja, a gente está falando do nível de produção e de faturamento das empresas em janeiro de 2020, ele só vai voltar a ocorrer provavelmente no último trimestre de 2021 ou primeiro trimestre de 2022. Então a gente está falando aí de 2 anos muito difíceis para o setor da economia criativa, com uma perspectiva que pelos cálculos da FGV de perda nesses 2 anos de algo em torno de 69 bilhões de reais. Então, é um baque muito grande. Como o secretário falou, é um meteoro realmente que atingiu o setor. E o que pode ser feito, Marcel, para isso? Quais são as medidas que podem ser tomadas aí através, né, claro, né, do governo, né, do Estado, enfim,
para que pelo menos isso seja amenizado, né? Isso. Nós verificamos que existem projetos. Esse é um setor que ele também historicamente atua muito em função de projetos, né, com captações de recursos, com captações de patrocínios, e nós verificamos que 45% do setor teve projetos cancelados e em torno de 53% tiveram projetos suspensos, que eles ainda não sabem se serão retomados em algum momento. Mas 70% de quem suspendeu o projeto acredita que esses projetos serão cancelados por conta da demora de retorno das atividades. Então, nesse momento, você tem duas grandes preocupações, que é a questão do emprego e a questão da manutenção das empresas em funcionamento, né? Uma vez que se essas empresas elas fecham, o tecido econômico ele vai se esgaçar. É difícil você retomar a atividade se você não tiver mais empresas que estejam atuando no setor. Então, as medidas tomadas pelo governo federal, a gente calcula que se elas forem prolongadas pelo período em que a crise se estenda, elas podem ser responsáveis por salvar em torno aí de 50 mil postos de trabalho formais em todo o Brasil. Então, são medidas extremamente relevantes. Um segundo conjunto de medidas precisa olhar para a questão econômica das empresas. Então, medidas como a lei recentemente aprovada, né, que eu acho que o secretário depois vai debater um pouco sobre ela, são extremamente importantes por permitir que as empresas tenham um fôlego financeiro para ultrapassar esse momento mais crítico da crise econômica do setor. Então, é importante você rever quadro de dívidas, rever empréstimos que tenham sido concedidos e também dar acesso a crédito a essas empresas. As nossas pesquisas aqui apontam que 35% das empresas do setor buscaram já crédito no sistema bancário oficial, porém somente 5% conseguiu esse crédito. A maior parte dessas empresas tiveram crédito negado por problemas de garantia ou de cadastro, né? O CNPJ, o CPF negativado, ou não ter conseguido ainda apresentar todas as garantias que o banco solicitou. Então, é preciso ter um olhar sobre isso, não como um crédito que se está concedendo em um momento qualquer, mas sim como uma ajuda financeira, como um fôlego para que o tecido econômico não se esgace, porque aí você vai ter muito mais dificuldade na retomada econômica. Uhum. Secretário, a gente tem aí a fábrica, né, de cultura, muito importante falar disso, que estão e com várias atividades, né? Como é que fica nessa situação que a gente está vivendo? Bom, nós temos, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, 54 instituições culturais que são altamente relevantes, né? Em 2019, essas instituições elas tiveram um público total de 11 milhões de pessoas com as suas atividades. Obviamente que essas instituições fecharam, interromperam o atendimento presencial, as atividades presenciais na terceira semana de março, mas nós rapidamente fizemos uma reconfiguração para que essas instituições passassem a fazer um trabalho online muito significativo e capaz de compensar ou substituir a interrupção das atividades presenciais, né? Então, enfim, nós passamos a disponibilizar online por meio dos sites e dos perfis em redes sociais dessas instituições uma série de conteúdos relacionados às atividades delas e com uma resposta de público muito boa, muito significativa. Por exemplo, nos 3 primeiros meses de atividades online da OSESP, foram 800 mil visualizações, mais de 250 mil usuários únicos assistindo os conteúdos disponibilizados. Em abril, nós lançamos a plataforma de streaming e conteúdo por demanda Cultura em Casa. É um projeto que já estava em andamento com o objetivo de ampliar a difusão online, a difusão virtual e também ampliar o acesso da população
a conteúdos culturais de grande qualidade, grande diversidade, e nós então aceleramos isso e conseguimos lançar a plataforma no dia 20 de abril. E a plataforma está prestes a completar 3 meses no ar, e nos 2 primeiros meses nós tivemos 850 mil visualizações nos mais de 500 conteúdos disponibilizados, com mais de 250 mil usuários únicos. Isso foi uma resposta espetacular. E estamos realizando uma série de atividades por meio desta plataforma, além da disponibilização dos conteúdos produzidos pelas nossas instituições, né, como as fábricas de cultura, os museus, os corpos artísticos, oficinas culturais, Projeto Guri, etc. Nós estamos também licenciando e disponibilizando conteúdos de artistas e produtores culturais independentes. Então, a plataforma é um mecanismo de geração de renda para este setor. Estamos fazendo o Festival Cultura em Casa, que é uma série de 120 lives de música e teatro. Estamos fazendo também o Intensivão Cultura em Casa, que é uma série de 120 aulas sobre diversas áreas da arte e da cultura. Começamos agora o SP Gastronomia em Casa. Vão ser 68 lives de chefes e especialistas em gastronomia, valorizando a gastronomia que se faz em todo o estado de São Paulo. Começamos uma série maravilhosa agora também, em celebração aos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso, com apresentações artísticas filmadas no teatro, obviamente sem plateia. Nós usamos a plateia vazia como cenário, quer dizer, ou seja, invertemos a posição, né? O artista está de costas para a plateia, é bastante simbólico, né, da situação que vivemos hoje. Mas isso tem sido muito bem sucedido. Enfim, então, no que diz respeito às fábricas de cultura, também as nossas atividades de formação, como o Projeto Guri, como a SP Escola de Teatro, nós rapidamente também conseguimos viabilizar o ensino remoto, de maneira que as atividades não foram interrompidas, porque os jovens passaram a ter aulas via internet. Inclusive, a plataforma que foi criada para a SP Escola de Dança está sendo, a SP Escola de Teatro está sendo adotada aí, inclusive na iniciativa privada, considerada uma referência de ensino remoto. Isso foi muito bom, na verdade, porque mostrou a importância, a força da difusão por meios virtuais. Então, agora, com a retomada, né, nós vamos reabrir de maneira, claro, cuidadosa, responsável, usando todos os protocolos, né, e vamos, enfim, começar a reabertura das nossas instituições agora a partir da primeira semana de agosto, mas manteremos essa difusão online, porque é uma forma de ampliar o acesso da população a todas essas atividades e conteúdos. Agora, o senhor teve aqui na apresentação na Assembleia Legislativa, né, como eu disse logo no começo do programa, na Comissão de Educação e Cultura, né, o senhor teve aqui falando, né, da necessidade, claro, também de recursos para conseguir, né, executar aí ações previstas para a cultura. Nós tivemos a aprovação, inclusive, do projeto de lei, o PL 350, né, de 2020, Sim, que destina recursos, né, ações para vários setores, né? A gente está falando aqui hoje do setor, né, cultural. Qual é a perspectiva, né, que o senhor tem com relação a essa ajuda financeira, secretário? Bom, vamos lá. Como eu falei no início, neste cenário de crise, nós estamos vivendo aí a maior crise econômica da história do país, né? E uma crise gerada essencialmente pela pandemia e não pelas medidas de combate à pandemia, que são absolutamente necessárias, né? E, claro, uma crise que atinge de forma devastadora o setor cultural e criativo. Muito bem-vinda a aprovação do PL 350, que foi sancionado esta semana pelo governador virou lei, João Dória. exatamente.
Exatamente, se tornou lei e é um PL basicamente autorizativo, né? Quer dizer, ou seja, ele autoriza o Poder Executivo a realizar uma série de atividades, ações e investimentos relacionados à, à pandemia, ao enfrentamento da crise. E foi muito bom, quer dizer, o destaque, o relevo que se deu à área cultural neste PL. Na sexta-feira da semana passada, nós, como eu disse, lançamos 3 programas, né? O PROAC Expresso Editais 2020, o PROAC Expresso ICMS 2020 e também o Juntos pela Cultura 2020, que somados, né, eles significam um investimento de 177,2 milhões de reais no setor cultural e criativo de São Paulo, é um investimento recorde. Nós vamos apoiar 4.800 projetos com uma estimativa de geração de 53,8 mil postos de trabalho e um impacto econômico da ordem de 266,8 milhões de reais. Ao todo, são 52 linhas. É, sem dúvida nenhuma, o maior conjunto de programas de investimento em arte, cultura e economia criativa do país em nível estadual. É importante frisar também que nós, em breve, após a publicação da regulamentação por parte do governo federal da Lei 14.017 de 2020, nós iremos receber do governo federal, no estado de São Paulo, 566,2 milhões de reais entre os recursos que o estado receberá e que os 645 municípios do estado receberão. Então, nós estamos, de um lado, nos preparando no âmbito do Estado para receber e executar com celeridade e com absoluto rigor os recursos que nós receberemos, e também estamos trabalhando para capacitar os municípios para que eles também possam receber os recursos e destiná-los também com celeridade e rigor. O PL, ou melhor, a Lei 14.017, ela estabelece 4 eixos de investimento, estabelece a criação de um programa de renda básica para trabalhadores da cultura, podem receber aqueles que não estão recebendo os recursos do programa de renda básica geral do governo federal. Há também um outro eixo que é um investimento em subsídio a espaços culturais que tiveram que interromper suas atividades por conta da crise gerada pela pandemia. Finalmente, os recursos podem ser destinados também para editais, portanto, apoio a projetos culturais feitos por artistas e produtores culturais independentes. E a quarta linha é a possibilidade também do uso de parte dos recursos para disponibilização de crédito, né? Enfim, então, assim que o governo federal emitir ou publicar a regulamentação desta lei e os recursos forem transferidos, nós iremos também iniciar a execução e, portanto, teremos, além desses 177,2 milhões, que são recursos do governo do Estado, nós teremos mais 566,2 milhões, recursos do governo federal, que vamos investir aqui em São Paulo com este objetivo, né, de estimular a retomada, a recuperação do setor e a geração de renda, emprego e desenvolvimento. Ok. Marcelo, claro, né, a Fundação Getúlio Vargas, ela traz dados, né, números, né, em relação a tudo que está acontecendo, né, principalmente nessa pandemia toda que a gente está vivendo, né? Você colocou, inclusive, números há pouco, né, de recuperação por tanto tempo, em quando poderá ser, o que pode, né, vir a acontecer, né, o tempo, enfim, a Fundação tem também esse papel. Agora eu queria que você falasse dessa parceria da FGV, né, com a Secretaria.
muito importante, né? A fundação, ela tem por princípio, a FGV tem por princípio trabalhar sempre muito próximo da construção das políticas públicas e auxiliar e assessorar sempre que possível entidades e órgãos do governo federal. Com a Secretaria de Cultura de São Paulo, é uma parceria já também de longa data, né? Desde quando o secretário era ministro, a gente já tinha proximidade, já tinha conhecimento do excelente trabalho desenvolvido, e a Fundação sempre se colocou à disposição. A Secretaria de São Paulo foi um parceiro assim, de primeira hora, quando a gente levantou, inclusive foi uma provocação do secretário, né, para a gente tentar entender um pouco os impactos e tentar entender um pouco quais as medidas que o setor mais estava necessitando, até para ajudar também, trazer essa informação para que o secretário também pudesse, com todo o conhecimento que ele tem, atuar, fazer uma gestão, né, dentro do parlamento para que a gente pudesse ter as leis sendo aprovadas dentro do que o setor realmente precisa. É muito importante a gente ter sempre essa aproximação, porque o escopo teórico ele deve ter uma finalidade prática. A gente não ficar apenas elocubrando sobre situações sem que a gente tenha a condição de ter o contato com a realidade é muito ruim. Então, a FGV, através da FGV Projetos, a gente tem sempre desenvolvido projetos de parcerias e a Secretaria de Cultura um parceiro que vem já há bastante tempo desenvolvendo trabalhos e que tem sido um parceiro de primeira ordem, né? Fundamental para a gente. Sérgio, secretário, falando em lei, só para complementar aqui, o Marcel falou em leis, eu queria então saber do senhor o que é essa lei 14.017 de 2020, essa lei 14.017 qual ajuda que ela trouxe aí para a cultura? Ela é a chamada Lei Aldir Blanc, né, que foi uma iniciativa do Congresso Nacional. Primeiro foi uma proposta que nós desenvolvemos no Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura, apresentamos ao governo federal, não houve receptividade, apresentamos também à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e lá sim houve ressonância, foram feitos então 3 PLs que depois foram aglutinados e esses PLs foram aprovados pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado e disso resultou essa Lei 14.017, Lei Aldir Blanc. Ela basicamente destina 3 bilhões de reais que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura e que foram, enfim, esses recursos eles se tornaram reais concretos por conta de uma medida provisória que depois foi transformada em lei, editada pelo ex-presidente Michel Temer no segundo semestre de 2018, que consagrou a destinação de recursos oriundos de receitas das loterias para a cultura, o esporte e a segurança pública e a educação também. Enfim, então, com isso nós vamos ter a injeção aí de 3 bilhões de reais, recursos federais, como eu falei, naqueles 4 eixos. E isso vai se dar por meio de um repasse de recursos da União para os estados e os municípios. E nós vamos receber aqui no estado de São Paulo, considerando a parte do estado e a parte dos municípios, 566,2 milhões de reais. O senhor queria... Estava me interrompendo, não, queria falar alguma coisa só de continuidade do Marcel. Eu ia só complementar a resposta do Maciel, dizendo o seguinte: esses dados que o Maciel compartilhou, eles fazem parte de uma pesquisa realizada pela FGV, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e o SEBRAE, chamada Conjuntura do Setor de Economia Criativa, Efeitos da Crise da Covid-19. Essa pesquisa complementou muito bem o estudo que nós tínhamos feito lá em março e foi fundamental para que nós desenhássemos o PROAC Editais, o PROAC ICMS e o Juntos pela Cultura. São esses 3 programas que nós lançamos na sexta-feira passada e que significam a injeção de 177,2 milhões de reais por parte do governo de São Paulo no setor cultural e criativo do Estado. É chave que a gente possa formular políticas públicas com base
em números, em dados, em estudos, em pesquisas, para que tenhamos esse embasamento, né? E essa pesquisa mostrou esses dados aí que o Maciel compartilhou, né? 63,4% das empresas tiveram que paralisar suas atividades devido à crise gerada pela pandemia, empresas do setor cultural e criativo, né? 42,1% das empresas tiveram projetos cancelados devido à crise, e essa estimativa de que o setor só irá recuperar o patamar de PIB de 2019 em 2022, né, com uma perda estimada nesse biênio 2020-2021, uma perda total no Brasil de cerca de 70 bilhões de reais, né, que é muito significativo, sendo que metade disso no estado de São Paulo. Outro dado, outra parte importante da pesquisa foi relacionada às medidas, né, que essas empresas consideram adequadas nesse momento para se reverter o quadro ou se estimular a reversão do quadro, né? E 82% das empresas consideraram extremamente, ou consideram, né, extremamente importante a abertura de editais para o setor cultural e criativo, e foi exatamente isso que nós fizemos agora com o PROAC ICMS, o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura. E 71% consideram também extremamente importante a abertura de linhas de crédito para capital de giro em condições facilitadas. E essa foi uma medida que o Estado de São Paulo tomou logo no início da crise. Lá na terceira semana de março, nós anunciamos, via Desenvolve São Paulo e via Banco do Povo, de um lado, a criação de uma linha de crédito para capital de giro voltada para empresas com faturamento até 10 milhões de reais, operações de até 5 milhões de reais, e no caso do Banco do Povo, de outro lado, aí uma linha de microcrédito, operações de até 20 mil reais, voltada para empresas com faturamento até 360 mil reais, né? Enfim, então, nós estamos construindo estas respostas ouvindo as empresas, ouvindo os profissionais, ouvindo o setor e embasando tudo nesses estudos e pesquisas. Isso fundamenta a atuação do poder público nesse momento tão grave. Marcel, eu queria que você falasse assim, do impacto, né? Você tem ideia aí do investimento, né, na cultura, em cultura traz aí para a população dessas áreas, né, as áreas mais distantes, vamos dizer assim, né, a periferia e cidades menores. O setor da economia cultural é um setor de uma cadeia longa, né? A gente fala um setor de cadeia longa, porque para você realizar os eventos, um evento, um show, um espetáculo, a montagem de uma peça de teatro, você mobiliza uma cadeia que ela vai desde a contratação do espetáculo em si até a subcontratação de profissionais autônomos, de muitos informais, né? Por isso que é um setor que tem também um alto percentual de profissionais informais que trabalham. Então, se você for imaginar que essa cadeia ela se espalha por toda a economia, o impacto dela é enorme. O impacto dela dentro da economia local é muito grande, porque para você montar uma obra de um audiovisual, para você montar um espetáculo, um teatro musical, você tem uma série de contratações que movimentam e que circulam recursos em uma cadeia que é muito longa. Então, esse é o tipo de atividade que ela é considerada estratégica, né? Porque ela é intensiva no emprego de capital humano, né? É intensiva na geração de empregos, que precisa de muita gente para realizar, e ela também tem uma cadeia longa. E essa, inclusive, é uma das maiores preocupações que a pesquisa aponta, porque o setor ele teve uma queda na produção muito grande, como eu falei, ele caiu a 44%, ou seja, uma queda de 56% no nível de produção, mas esse setor ainda não demitiu. A gente tem o estoque de empregos está em 90%.
em torno de 60% das empresas adotaram algum tipo de medida trabalhista, seja a suspensão dos contratos de trabalho, a redução de jornada, né, que foi permitida pela flexibilização da legislação. Então, esse setor ele ainda não demitiu. Mas caso não ocorram as medidas corretas, como o secretário Sérgio colocou, o acesso a crédito, a abertura de editais que permitam essas empresas manter a sua atividade em funcionamento, existe um grande risco desse setor ainda vir a demitir. Então, se você não tiver o prolongamento das medidas trabalhistas associada à questão do crédito e da abertura de editais que permite essas empresas manter a sua atividade, a gente pode ter uma retomada ainda mais longa. A gente fez as previsões de retomada baseado nos dados que a gente tem hoje. Mas, por exemplo, se o prolongamento das medidas trabalhistas se encerrarem antes do previsto, o impacto já vai ser bem maior. Então, esse setor ele é intensivo em mão de obra, ele tem uma cadeia muito longa, que é estratégica para a economia, porque ela dissemina recurso por vários níveis econômicos, e ele ainda não demitiu. Então, é preciso que essas medidas elas cheguem efetivamente na ponta, o crédito chegue na ponta, as empresas consigam acessar esse crédito, e que tenha também a abertura dos editais como forma de manter a atividade em funcionamento e evitar essa possível demissão para juntar o nível de produção com o nível de emprego. Né? Caramba, né, secretário? O que um vírus faz, né, meu amigo? Como é que pode uma coisa dessa, exatamente. Né? O mundo inteiro, praticamente, como é impressionante. O senhor estava falando dos municípios, né? São Paulo, a gente tem aí 645, né, municípios. 645 municípios, isso mesmo. Exato. E são aí, né, secretário, de diferentes características, claro, né? Como é que são elencadas aí as prioridades da parte de investimentos, né, e de projetos, tanto de cultura quanto para o setor aí da economia criativa, secretário? Excelente pergunta. Nós temos uma preocupação muito grande em ampliar o alcance dos nossos investimentos e também do nosso conjunto de ações, de maneira a tentar alcançar o conjunto das regiões que compõem o estado de São Paulo. Então, neste conjunto de programas que eu mencionei, por meio dos quais nós vamos injetar 177,2 milhões de reais nas atividades culturais e criativas do Estado, nós temos uma regra que determina a aplicação de pelo menos 50% dos recursos disponíveis em projetos de outros municípios que não a capital. Então, enfim, isso aí é uma indução à elevação da capilaridade do investimento. Além disso, um dos 3 programas, o Juntos pela Cultura, ele é essencialmente um programa voltado, de um lado, para atividades virtuais, online, e de outro, para parcerias com as prefeituras, em que nós realizamos um co-investimento com as prefeituras do interior. E nós vamos alcançar, com esta edição, 320 prefeituras, ou seja, realizaremos co-investimentos com 320 das 650 prefeituras do Estado. Eu espero, obviamente, ampliar os recursos para este programa no ano que vem, de maneira que a gente venha a alcançar, idealmente, o conjunto de 645 municípios, mas alcançaremos 320 este ano com o Juntos pela Cultura 2020. Então, enfim, há todo um esforço por parte do governo de São Paulo em descentralizar o investimento e contemplar toda a riqueza, toda a força, toda a potência, toda a diversidade do interior e do litoral. É importante dizer que cerca de 50% do PIB da economia criativa de São Paulo, a gente está falando aí em torno de 78 bilhões de reais ano, esse número de 2019, né, obviamente é pré-pandemia, metade disso
é gerada no interior e no litoral. Quer dizer, metade é capital e metade é interior e litoral. Essa, inclusive, é uma singularidade do estado de São Paulo. Em nenhum outro estado brasileiro a gente tem este equilíbrio, digamos assim, entre capital e interior e litoral, né? Nos demais estados, a concentração na capital é muito maior do que aqui em São Paulo. De qualquer maneira, nós estamos fazendo esse grande esforço para fazer os nossos recursos chegarem ao maior número possível de municípios. Marcelo, se por um lado, né, as pessoas, né, estão investindo menos, né, a gente sabe, em cultura por causa dessa, né, pandemia, né, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, é possível que quando, vamos dizer assim, as coisas voltarem, né, aí ao normal, esse eixo, voltarem aos eixos, vamos dizer assim, a necessidade das pessoas aumente e esse setor ele retome o fôlego? É possível, claro. A gente vê que as primeiras medidas de relaxamento que a gente tem acompanhado têm mostrado que ao ser permitido, as pessoas estão até exagerando, né? Estão até saindo mais de casa do que deveriam e confraternizando até mais do que ainda deveria ser possível. Então é possível que sim. A questão que a gente ainda é uma incógnita é quando é que poderemos retornar às atividades, se não normais, mas pelo menos que se permitam aglomerações de pessoas, porque boa parte das atividades desenvolvidas no setor da economia criativa, principalmente aquelas ligadas à cultura, ligadas à questão também de mídias digitais, elas precisam de pessoas interagindo. Então, é muito difícil você conseguir manter o retomar a atividade sem ainda mantendo o distanciamento social, mantendo 2 metros de distância entre as pessoas, afastamento e todos os protocolos para... Imagina como que seria realizar um show, uma palestra, a gente não está falando nem apenas aqui de cinema, e aí você vai ter uma questão econômica associada a isso também, né? Se você tem um equilíbrio financeiro que ele acontece a partir de um determinado público, então esse público, se ele não pode mais existir, ele vai ter que cair a um quarto desse público. Como que você consegue voltar a ter um equilíbrio de contas para que as atividades elas possam ser retomadas? Ao mesmo tempo, esse período de isolamento social também acelerou dentro do setor a questão da transformação digital. É necessário agora o setor ver como que vai funcionar o que já está começando a ser chamado em vários setores econômicos do figital, que é como vai funcionar a fusão entre o físico e o digital. É o figital. Então, é possível que a gente tenha assim, modelos de negócio que venham a ser desenvolvidos em função da necessidade da adoção de tecnologias, mas é necessário ver como rentabilizar isso, né? Então, enquanto você não puder ter o público retornando às atividades em aglomeração, o setor vai ter que continuar se reinventando, vendo de que forma ele faz essa junção entre as tecnologias e o meio físico, né? Isso é uma incógnita ainda, porque os fenômenos que nós temos visto aí das lives, das transmissões, da realização dos eventos online, isso tudo tem mostrado que é possível desenvolver todo esse conteúdo para ferramentas e para canais digitais. E, ao mesmo tempo, você tem um público que está aguardando ansiosamente por poder voltar a assistir um espetáculo de teatro, a ir a um show, a participar de um evento, a confraternizar. Então, o setor agora precisa entender esses protocolos, como que os protocolos vão ser aplicados a cada atividade que tem as suas especificidades, e também como se utilizar das ferramentas digitais para ampliar o público e ampliar receitas também em busca desse equilíbrio financeiro. Certo. Agora, secretário, o calendário, né, a gente sabe, de eventos aí foi comprometido, né, por causa dessa pandemia, né? Muitas cidades aí acabam ganhando aí, né, um fôlego, né, financeiro com os eventos, né? Existem planos aí para amenizar os impactos em cidades turísticas e com forte ligação com esses eventos? Bom, é importante dizer que as atividades culturais e criativas foram incluídas no Plano São Paulo, que é o plano
da retomada, enfim, segura, responsável e gradual das atividades econômicas e sociais no estado de São Paulo. Museus, centros culturais, galerias, bibliotecas, também cinemas, teatros e eventos onde o público fica sentado, também auditórios, enfim, essas atividades elas poderão retomar ou ser retomadas a partir da fase amarela, ou melhor, 4 semanas após cada cidade entrar na fase amarela do Plano São Paulo. Isso significa, por exemplo, na capital, que essas atividades poderão ser retomadas a partir do dia 27 de julho, naturalmente dependendo aí da regulamentação da prefeitura. Obviamente que há uma série de protocolos visando a preservação da saúde, tanto do público quanto dos funcionários, e também algumas medidas restritivas. Então, nesta fase amarela, essas atividades podem retomar, mas com 40% de taxa de ocupação, 6 horas por dia de horário de funcionamento e com a proibição da venda, ou melhor, do consumo de alimentos no interior desses espaços, né? Essas medidas, à medida, enfim, que os indicadores da pandemia evoluírem, que houver a passagem da fase amarela para a fase azul, esses protocolos, essas regras serão também, fase verde primeiro, depois fase verde, azul. Exatamente. Esses protocolos, aliás, eu queria até primeiro a saber verde, depois azul. Exato, aí seria Esses ainda protocolos um pouco mais serão complicado. flexibilizados. Mas seria um pouco mais complicado, vamos dizer assim, chegar... aliás, delicado, eu queria dizer, né, nessa fase verde, por enquanto, a nossa depois da fase estimativa, amarela. A nossa estimativa é que o setor entrará, a capital, né, entrará na fase verde no início de setembro. Obviamente que isso aí é uma estimativa baseada nos números atuais, né? Depende, obviamente, da evolução da pandemia. A boa notícia é que nós estamos na 3ª semana seguida de queda dos indicadores da pandemia na capital e na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, é importante dizer que devemos entrar na fase verde em setembro, então estamos estimando que a flexibilização das medidas previstas na fase verde, que isso atinja o setor cultural e criativo a partir do início de outubro, porque é sempre 4 semanas depois da classificação do município numa determinada fase. E aí, na fase verde, nós teremos essas atividades todas que eu mencionei funcionando com 60% de taxa de ocupação, 8 horas, né, horário de funcionamento, aí cai aquela medida restritiva em relação ao consumo de bebidas e alimentos, né, e também nós teremos os eventos com o público em pé e controle de acesso. Os eventos com público em pé sem controle de acesso, eles só voltarão na fase azul, portanto, mais lá para o final do ano. Nós vamos divulgar em breve o calendário dos eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nós temos aí muitos eventos importantes. Os eventos deste ano, eles serão todos virtuais, e o nosso primeiro evento presencial será a 51ª edição do festival, que nós postergamos de julho deste ano para janeiro de 2021. Portanto, o Festival de Inverno de Campos do Jordão será um festival de verão e acontecerá em janeiro, será o nosso primeiro evento presencial físico no âmbito da Secretaria. E aí, Marcel, o que você acha dessa expectativa toda?
Eu acho que tem que, como o secretário falou, você tem que ter todos os protocolos estabelecidos. Eu acho que esse é o momento agora de se pensar muito em como esses protocolos podem ser flexibilizados até chegar à fase em que você pode voltar a ter públicos frequentando ambientes sem É, restrições. Então, essa é a principal preocupação. Eu acho que também, na pesquisa que a gente fez, o próprio setor apontou isso. Quer dizer, a gente precisa ter o protocolo estabelecido para que eu possa também me programar. Porque de nada adianta também nossa perspectiva é somente daqui a 3 meses. Ok, então vamos nos é. organizar para daqui a 3 meses a gente tá prestes a retomar. Então, a medida agora de estabelecimento do protocolo, ela é fundamental. Não, o Esse problema é que fator se é a gente. chave, né, Marcel? O planejamento, né, para que É, as empresas possam exato. se planejar. Claro, a gente está falando aqui de atividade que ela não se faz da noite para o dia. Você não mobiliza, Exato. como eu falei, ele é um setor de cadeia longa. Ele precisa de uma série de contratações e subcontratações para você colocar um evento de pé, ou qualquer dessas atividades. Então, ela precisa ter um planejamento, que é um planejamento também longo. Então, é preciso ter a noção de quanto tempo a gente está falando, que protocolos eu vou precisar seguir para que eu possa me planejar. E também a própria adoção dos protocolos, né, também não é algo que se faça da noite para o dia, até porque isso significa Claro, investimento por parte claro. das empresas, das instituições, dos espaços, né? Essa retomada ela será naturalmente gradual e é importante também frisar a necessidade de sermos muito responsáveis nesse processo para evitarmos um retrocesso mais adiante, que pode ser ainda mais prejudicial do que o retardamento do reinício, né? Quer dizer, ter que fechar espaços que foram abertos mais adiante, isso será um prejuízo ainda maior. Então, é fundamental sermos responsáveis neste retorno gradual e seguro das atividades. Esse é o problema. Até comentei antes do programa, de começar, eu estava falando com o Marcel, né, Marcel, sobre essa possibilidade que tem acontecido, inclusive, né, na Austrália agora, está se voltando, né, a fechar tudo de novo por causa da pandemia, porque não deu certo, não tem dado certo, né? Seja lá quais motivos a gente fala, ou porque a população não colabora, que seja isso, né? Não sei, mas é o que o senhor falou, secretário, né? Essa retomada, essa volta, se acontecer isso, eu acho que aí, né, vai ser, eu acho que pior, né? Aí a situação acho que complica mais ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é que temos que evitar, né? Daí a necessidade desta retomada acontecer de forma Exato. planejada, gradual e segura. É o que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, todas as medidas que eu mencionei foram amplamente discutidas, não apenas com os setores, mas também no âmbito do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado, que é formado por 18 dos maiores especialistas brasileiros em pandemia, e tudo isso foi discutido e aprovado pelo Centro de Contingência. Eu acho que aqui em São Paulo nós estamos fazendo as coisas de maneira correta e adequada, né? Não estamos sendo assodados como em outros lugares, e justamente o que nós queremos evitar, óbvio, né? A expansão da pandemia e o mal que isto Claro. representa para a saúde das pessoas, e também evitar que haja necessidade lá na frente de um retrocesso dessas medidas, porque isso será um prejuízo ainda maior e precisamos evitar de qualquer maneira. Exatamente. Se Deus quiser, né, vai dar certo, viu, secretário, Marcel, a gente vai sair dessa, vai parar uma hora, isso vai acabar, não tenha dúvidas. É um vírus, mas a gente torce para que, né, seja o mais breve possível e a gente possa ir se adequando, né, cada vez mais a essa situação que a gente tem vivido. Claro que, né, não custa falar que as coisas não vão ser como eram antes, né? Isso é fato, né, secretário? Mas a gente espera, né, que essa vacina apareça logo para acabar com esse vírus e todos retomarmos aí as nossas vidas
normais, como sempre foi, né? A gente está chegando ao final do programa aqui. A vacina será o grande ponto de mutação, né? Exatamente. Eu queria agradecer, a gente chegou ao final do programa, secretário, a tua presença aqui, eu te agradeço, muito obrigado, né? O senhor foi bem... Né? Obrigado pelo convite e pelo espaço. Imagina, o senhor destrinchou muito bem, né? Explicou muito bem, né, toda a situação aí que esse setor cultural vem passando nessa pandemia. O Marcel também. Marcel, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço Marcel, também. da Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, a FGV está sempre à disposição. A gente que agradece. Obrigado pela participação de vocês e até um próximo programa, secretário Marcel. Abraço. Um abraço. Maravilha, muito obrigado. Abraço. Obrigado. Esse foi mais um programa Ideias e Debates aqui na sua Rede Alesp. Eu conversei agora sobre cultura, né, e economia criativa no estado de São Paulo, em meio a essa toda a pandemia, com o secretário de Cultura e Economia Criativa, né, o Sérgio Sá Leitão, e com o Marcel Levi, que é gerente de projetos da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá.